Bom dia, mais uma Manhã com Cristo iniciando, hoje dia 23 de julho, sexta-feira, sextou. Então hoje vamos falar sobre o tema crianças. Foi publicado no livro Mãe, Antologia Mediúnica, editora Clarim, capítulo Crianças, com pequenas alterações na tradução do Evangelho. E foi também no Fonte Viva, FEB Editora, capítulo 157. Vede, não desprezeis nenhum desses pequeninos. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 10. As crianças, tão importantes as crianças para o futuro da humanidade, né? Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não foi só isso. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar copinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegura o espírito renascente, o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não despreze, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Mateus capítulo 4. Lembremos da nutrição espiritual dos meninos, por meio de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, em tempo oportuno, uma vez que, desamparada moralmente, a criança, nas tarefas de hoje, será condená-la ao menosprezo de si mesma, no serviço de que se responsabilizará amanhã. Nossas crianças. O que você tem feito dos vossos filhos? O que você tem feito dos teus filhos? Tem educado seus filhos no que diz respeito ao Evangelho de Jesus, a questão moral e ética? Tem feito isso? Você tem tido cuidado de reprimir nele, na origem, os vícios morais que ele traz de encarnações anteriores, como o egoísmo, a vaidade, a violência, a prepotência? Você tem feito isso? Ou você está criando teu filho como um reizinho, uma rainhazinha do lar? Você tem autoridade sobre os teus filhos ou eles têm autoridade sobre você? Antigamente, os filhos faziam de tudo para agradar os pais. Agora os pais é que têm que fazer tudo para agradar os filhos. A casa pertence ao pai. E os filhos se apoderaram dela. É como se fizermos uma analogia com o mundo. O mundo é a casa de Deus. Nós precisamos agradar a Deus, seguindo as suas leis. E não Deus nos agradar criando leis que nos favoreçam, passando a mão na nossa cabeça com os erros que cometemos. E é isso que hoje os pais estão fazendo com seus filhos. Ah, ele não quer. Aonde uma criança de 3, 4 anos, 5 anos tem querer, gente? Nós vamos primeiro explicar. Dizer que precisa ser assim. Se ele não quiser entender, nós vamos obrigá-lo a fazer. Isso é educação, gente. É assim que se educa. Se nós não estabelecermos os limites, se não dissermos o que é certo e o que é errado, e se não reprimirmos os erros, estaremos criando monstros que vão criar problemas para a humanidade e para si mesmo. Muitas vezes, pais endinheirados, o que fazem? Relegam os filhos
ao ostracismo da educação. Deixam eles dentro de casa, com internet à vontade, seguindo blogueiros que, olha, youtubers que falam as mais terríveis atrocidades. E aí essas crianças vão crescendo com isso, os pais não se interam, não querem saber o que os filhos estão estudando, não querem saber o que eles estão ouvindo, o que eles estão participando, não querem saber quem são os amigos. E aí os filhos se transformam em problemas. E os pais vão arcar com as consequências disso. Porque nós somos responsáveis pela condução dos nossos filhos, enquanto eles são pequenos, até que eles se tornem maiores. A responsabilidade da educação, da condução deles para os caminhos do bem são nossas. E o que eu vejo mais hoje é pais negligentes. Os pais não querem se aborrecer, então deixa o filho fazer tudo. Ou então criaram essa educação moderna de nivelar os pais com os filhos. Eu não recebo ordem dos meus amigos. Quando eu era pequeno, eu não recebia ordem dos meus amigos, mas dos meus pais eu recebia. Porque eles tinham autoridade sobre mim. E graças a isso eu sou uma pessoa de bem. Quando você nivela o pai e a criança, desce ao nível da criança para falar com ela. Não, eu tenho que falar de cima. Por que a gente olha para cima para falar com Deus? Essa mania. Porque a gente é instintivo, a gente sabe que Deus está numa autoridade. Ele tem autoridade sobre o mundo. Quando eu nivelo a minha autoridade com a criança, ela perde o respeito. Essa história de psicólogos modernos, isso é balela. Os espíritos dizem que isso não é correto. Não podemos acreditar nisso. A Isa, uma vez comentando, minha esposa, que estava uma criança aprontando no shopping, a avó baixou. Quando chegou no nível da criança, ela sapecou a mão na cara da avó. Cadê o respeito? Pelo amor de Deus, gente. Temos que ter respeito por Deus, pelos espíritos superiores e educar as nossas crianças para um mundo melhor. Temos que fazer isso. Criança que fica solta na rua. Os pais não sabem nem o que a criança está fazendo. E crianças que ficam abandonadas dentro de casa. Que ficam num quarto o dia inteiro, você não sabe nem o que está se passando. Com quem elas estão se relacionando. Temos que ter muito cuidado, gente, muito cuidado. Algumas pessoas vão dizer que eu sou retrógrado, que meu pensamento é atrasado, que a psicologia moderna diz coisas diferentes. Mas a humanidade está sobrevivendo até hoje, a família sobrevive até hoje, porque os nossos pais souberam nos educar. E nós agora estamos dizendo que eles são coisas do passado, estão ultrapassados, são antiquados. E aí surgem teorias que não têm experiência, porque são teorias. Porque a gente só vai saber se isso vale ou não com experiência. E pode ser que essa experiência seja tarde demais quando a gente perceber que o erro que cometemos. Os nossos pais a gente já sabe o que deu certo, o que deu errado, e a gente consegue corrigir. A gente consegue seguir o que eles fizeram de certo. E essas teorias modernas que essas pessoas, que muitas vezes nem filho têm, não criaram ninguém, que trazem. Pessoas que têm filho pequenininho, vêm com teorias de educação. O filho já cresceu, quando o filho chegar adulto, se essa teoria tiver dado certo, ela pode passar para os outros. Mas antes de ter dado certo, antes de ela ter vivenciado, experimentado, se deu certo, ela já começa a propagar isso para ganhar dinheiro com livro, para ganhar dinheiro com YouTube. É isso. E aí várias outras pessoas, para se dizerem também modernas, começam a seguir. Sim. E aí eu acho interessante que em certas coisas a pessoa diz que tem que ter a ciência, porque tem que ter a comprovação científica de que o fato é real. Mas nesses casos, as pessoas não esperam, porque você, para saber se uma coisa dessa é certa, teria que ter uma geração. Você implanta isso na tua família, se der certo, você vai propagar para os outros. Mas não, você já propaga direto. E aí estraga tu e a família de todo mundo. Vamos educar as nossas crianças, colocar limites. Com amor. Eu sou contra a violência.
mas com amor. Tem certas horas que a gente vai ter que impor. Dizer que não, quem manda aqui sou eu. Porque senão a criança testa até o limite. A criança é inteligente, as pessoas acham que não. Essa história também que... essa geração nova vieram nos ensinar. Ensinar o quê, gente? Porque mexe na internet? Eu valorizo muito mais a mim, que eu fui criado numa época que não tinha computador, não tinha internet, e aprendi e trabalho com isso, mexo com isso. Elas estão nascendo com o tablet na mão, com o celular na mão, com o computador, com jogos. Elas não são superiores a gente em nada. Porque a superioridade é moral, é ética. E elas não estão. Se nós tivéssemos sido criados também no meio da tecnologia, nós estaríamos adaptados à tecnologia. Elas estão adaptadas à tecnologia. Agora, daí ser evoluídas espiritualmente é uma outra coisa, gente. E as pessoas estão acreditando que as crianças, que são verdadeiros demônios vindo dentro de casa, são espíritos superiores. É lamentável a gente ver esse tipo de coisa. E as pessoas acreditam. O meu filho vai me dar orientação, vai me ensinar alguma coisa, quando ele crescer, se tornar adulto e demonstrar equilíbrio moral e ético. Aí eu vou realmente me curvar ao conhecimento dele. Do contrário, não. Me desculpem, mas não. Primeiro prova, através da vida, que é superior. E aí, sim, nós vamos dialogar sobre temas e vamos crescer. Se ele tiver algo a acrescentar na minha vida, eu vou ficar muito grato. Mas não por ser. Tantas crianças aí estão indo para a delinquência e vêm dizer que é superior a gente. Pelo amor de Deus. Não existe geração superior. A evolução é individual, não é de geração, gente. Vamos à nossa prece para que a gente possa encerrar o nosso Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, querido amigo, se gostou da nossa reflexão, dê seu like, comente, compartilhe. Quanto mais likes, quanto mais comentários, quanto mais a gente compartilha essas informações, mais o YouTube propaga isso para mais pessoas, porque ele entende que o conteúdo é positivo, que as pessoas estão gostando e vai mandando para mais pessoas. Se inscreva no canal. É importante. Quanto mais pessoas inscritas também, mais o YouTube vai acreditando. Hoje já ultrapassamos a barreira dos 500 inscritos. Então, vamos ultrapassar agora dos 600. Vamos trabalhar e só chegamos a 500 graças a vocês, com a divulgação, com a propagação disso. Vamos trabalhar em prol do Cristo, em prol de mensagem. Se você está chegando pela primeira vez aqui, não me conhece, sou Paulo Guedes, eu sou teólogo, tenho formação acadêmica em teologia. Eu, claro, tenho minhas formações profissionais, mas eu sou teólogo, eu sou médium, eu sou presidente de uma instituição espírita e estou aqui todas as manhãs fazendo uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus. E se você quiser participar disso, será sempre bem-vindo e se inscreva no nosso canal. Que Jesus possa nos abençoar. Amanhã estaremos mais uma vez aqui reunidos com o Manhã com Cristo. Até amanhã, se Deus quiser.